Fala pessoal, tudo bom? Agora a gente vai começar a falar das responsabilidades dos Tech Leads. E aqui pega, tá pessoal? Porque as responsabilidades do Tech Lead, elas não são as mesmas em todas as empresas. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês de responsabilidades do Tech Leads em vários posts diferentes, posts bem famosos, de pessoas bem famosas, conhecidas. E você vai ver que tem uma intersecção, mas não é tão simples assim de falar sobre esse assunto, né? Primeiramente, vocês vão ver aqui um post do Lucas Rossi. É um post do Lucas Rossi, ele tem esse site chamado Refactoring. Putz, é animal, eu sei, muito bom o conteúdo dele. E é que ele fala, né, que existem essas posições que são híbridas. Então tem a posição que é híbrida de tech com produto e com pessoas, e nessa posição tem o Tech Lead e o Product Manager. Então o Tech Lead ele está muito mais na parte técnica, né, esse círculo técnico aqui, que tem uma intersecção com o produto e com pessoas. O Engineering Manager está muito mais preocupado em cuidar de pessoas, e o Product Manager preocupado em cuidar de produto. Só que aqui, essa parte com a intersecção técnica, eu nem vejo acontecer tanto na prática, mas com Product Managers que são mais técnicos mesmo, né? Os chamados TPMs. Mas fora isso, eu não vejo acontecer tanto. Eu vejo o produto muito mais focado só em produto do que os outros dois. Mas entre o Tech Lead e o Engineering Manager tem sim bastante intersecção. Vocês vão ver mais pra frente que não é só o Lucas Rossi que fala disso. Aqui é um outro blog que eu peguei que fala um pouquinho, eu gostei só da imagem porque ela fala de onde que está o foco do Tech Lead, né? Então, aqui no caso eles chamaram de Engineering Lead, né? Então, o que é o Engineering Lead nesse caso aqui? É o Tech Lead, né? O líder de engenharia. E ele é o dono de como a gente vai fazer as coisas. E aqui é o primeiro ponto de intersecção entre todas as definições de Tech Lead que você vai ver por aí. Todas vão falar que o Tech Lead é quem cuida do como, né? Então, aqui nesse caso, tá bem parecido com o do Lucas Rossi, né? Porque o gerente de engenharia cuida das pessoas, também cuida do who, e o Product Manager cuida do what, né? Do que a gente tem que fazer. E aí, esse conjunto, né? Todo mundo tá pensando no porquê que a gente faz o que a gente faz, tá? Então, aqui vocês vão ver que o Tech Lead, ele realmente cuida do como, e isso vai estar em todos. É a primeira coisa que você vai ver que vai aparecer em todos os lugares. Todo mundo que fala sobre liderança técnica vai falar disso. E bola pra frente. Essa aqui é uma visão bem interessante também. Isso aqui é um site que chama Engineering Ladders. Lá você consegue pegar o que é esperado de cada papel em cada nível, né? Então, você quer saber de um front-end, de um engenheiro sênior, de um engenheiro pleno. Você entra lá que você consegue achar. E tem algumas quebras, né? Então, esse radar aqui, ele tem essas linhas amarelas, né? Para quem nunca leu um gráfico de radar antes, essas linhas amarelas, elas estão conectando o ponto que a gente está naquela escala. Então, vamos pensar aqui, ó, tem 5 escalas. Tem uma escala de tecnologia, uma escala de sistema, uma escala de pessoas, uma escala de processos e uma escala de influência, tá? E dentro desse papel do Tech Lead aqui, você vai ver que o Tech Lead, ele tá na escala de processo, é a que está mais avançada de todas. Então, essa visão do Tech Lead é a visão de alguém que cuida do processo. Muitas vezes, tem muito time que trabalha com o Scrum Master, e muitas vezes times que não trabalham com o Scrum Master veem no papel do Tech Lead alguém que faz esse papel de Scrum Master, que é alguém que cuida do processo. Não vai ser o único lugar que vai aparecer de processo, outros sites que vocês forem olhar, vai aparecer que o Tech Lead cuida do processo também. Aqui, o que está sendo dito, né? Que o Tech Lead, ele define o processo, ele é quem cuida do processo. E ele está num nível de influência só do time dele. Então, a maioria dos Tech Leads trabalham dentro do nível ali de influência no time. Tecnologia, fala que ele evangeliza a tecnologia. E eu gosto desse termo aqui, porque o Tech Lead realmente, ele pode ser alguém que só evangeliza as melhores práticas da empresa. As práticas que já foram adotadas na empresa. Né, foram adotadas por outros times, foram adotadas pela centralização ali da empresa, de repente um time que está mais responsável por DevOps, alguma coisa assim. Então ele é a pessoa que faz isso, não é a pessoa que é mais inteligente no nível da tecnologia XPTO. Não precisa ser, não precisa ser o melhor pessoa de uma tecnologia específica. O Tech Lead pode ser alguém que evangeliza as tecnologias, evangeliza os padrões que a empresa já definiu.
No nível de sistema, ele é alguém que evolui o sistema. Tech Lead é uma pessoa que está sempre querendo desenvolver o sistema para o próximo passo. E eu vou resumir isso quando eu falar das características do Tech Lead que eu acredito, mas vocês vão ver que isso também é um papel que se repete em várias definições de Tech Lead. Vou falar aqui do PET 4 daqui a pouco, vocês vão ver por que isso aqui de evoluir o sistema é importante. E na parte de pessoas, aqui está em coordena as pessoas. Coordenar, no caso aqui, é mais do que mentorar, mais do que ajudar, mais do que tá ali próximo das pessoas, tá? Então ele coordena as pessoas. Não necessariamente gerencia diretamente as pessoas, mas ele coordena, ajuda a ver se estão fazendo o que deveriam estar fazendo, ajuda a conseguir entregar, ajuda a saber como que tá o andamento. Então o Tech Lead ele tem esse papel, independente dele ser um gerente ou não. Ele pode ser um TLM, a gente vai falar depois, mas independente dele ser um gerente, ele tem um papel de coordenar as pessoas também, tá? Boa. Aqui é a definição de Tech Lead do cara que acho que é o mais importante sobre esse assunto, que é o Pat Qua. Ele tem esse site aqui, o site dele, o Pat Qua, o blog dele, e ele fala bastante sobre esse assunto, bastante sobre Tech Lead. E a visão dele é uma visão que eu gosto bastante, né? Então, ele colocou duas visões de Tech Lead aqui. Uma é quando você tem um time que possui um Product Manager, possui um Tech Lead e possui um Engineering Manager, tá? Então, esse roxinho aqui, que não tá o nome, é o Engineering Manager. No caso, bem parecido ali com o Lucas Rossi, o Tech Lead está focado aqui na visão técnica, né? O foco no técnico. Mas tem times que a gente sabe que não tem um gerente próximo, não tem gerente, não tem Engineering Manager. E nesses times vai ter a figura do Tech Lead Manager, muito provavelmente, tá? O Facebook trabalha assim hoje em dia, eles tinham antes a figura do Tech Lead e o Tech Lead Manager, depois eles começaram a trazer mais pessoas e pararam com o Tech Lead Manager, e recentemente, quando tiveram os layoffs, eles voltaram a trabalhar com os Tech Lead Managers, né? Que é o Tech Lead que é focado tanto nas pessoas quanto na parte técnica, né? Então é alguém que faz gestão. E o Tech Lead aqui, ele faz gestão de pessoas e faz o trabalho de Tech Lead na parte técnica, tá? Já aconteceu o oposto também, tá, pessoal? De não ter um gerente de engenharia num time. E o time não tem... Perdão, o time não tem um Tech Lead, mas tem um gerente de engenharia. E aí o gerente de engenharia, na ausência de um Tech Lead, ele assumir, né, a parte técnica e assumir ali como que a gente deveria fazer as coisas, né? Arquitetar o sistema. Então, existe esse ponto também. Pode existir essa parte. Mas aqui, qual que é o trade-off aqui, pessoal? Se o time for muito grande, tiver muita gente, um dos pratos vai cair. Então o Tech Lead vai ter que focar ou na parte técnica ou na parte de pessoas. Se o projeto for muito complexo, a mesma coisa. Num projeto tecnicamente complexo, vai precisar do Tech Lead mais debruçado ali no dia a dia, provavelmente a parte de focar nas pessoas, ajudar na carreira das pessoas, pode ser que ela caia, tá? E aqui o Pat Qua, ele fala que um bom arquiteto, ele se parece com um Tech Lead. E por que o bom arquiteto se parece com um Tech Lead? Eu já falei várias vezes no Instagram ali, e vou falar aqui para vocês de novo, que o Tech Lead, ele é uma posição muito importante, é muito relevante. Por quê? Porque o Tech Lead, ele tá bem na ponta da carreira em Y, da quebra da carreira em Y, tá? Então ele pode tanto seguir numa parte mais técnica, como ir numa parte mais de gestão. E se ele for para uma parte mais técnica, sendo um staff engineer, sendo um arquiteto, você vai perceber que as características que ele tem, tanto para lidar com pessoas, como para entender o negócio e para ele poder vender as ideias técnicas que ele tem, que ele precisa desenvolver, que as pessoas precisam desenvolver, né? Passar essa informação para frente e conseguir concordar com várias pessoas de que um projeto precisa ser feito, elas vão ser importantes. Então ele vai aprender isso como Tech Lead, e se ele for evoluir na trilha técnica, ele vai precisar dessas informações. Se você é um dev normal, você nunca vendeu um projeto para ninguém, você está ali como sênior, mas você não conhece muito a forma de tomada de decisão da área de negócio. Fica mais difícil para você evoluir depois de sênior sem você passar por uma posição de Tech Lead. Tá? Fica mais difícil.
Então, o Pat Qua, ele traz essa ideia de que um bom arquiteto ele parece com um tech lead. E aqui, pessoal, são as responsabilidades que um tech lead precisa ter na visão do Pat Qua. Isso aqui é um compilado de informações que eu montei a partir de vídeos, a partir de textos, a partir do livro que eu li, que ele escreveu. Né? Eu montei isso para confrontar com outras visões de tech lead, outras responsabilidades, porque eu acho importante. Eu acho que esse é o cara que tem uma das melhores visões, então eu trouxe o dele aqui separado para vocês. Mas as responsabilidades técnicas do tech lead, e elas vão muito nessa linha de estabelecer uma visão técnica. O que a gente deveria fazer tecnicamente dentro do time? Resolver disputas, né? Então, tomada de decisão. Gerenciar a qualidade técnica dos entregáveis do time. Nem sempre você vai entregar com a mesma qualidade, tá? Tem muita diferença entre você estar produzindo uma coisa que é um MVP, que é para testar o mercado, que é para ver se vai ter cliente, que você vai jogar fora amanhã, do que fazer uma feature que vai ter que funcionar no primeiro dia para 500 mil usuários. Não é a mesma coisa, não é o mesmo nível de qualidade, não é o mesmo nível de arquitetura que você tem que ter. Então, gerenciar a qualidade técnica dos entregáveis. Se a gente está vendo as práticas apropriadas de engenharia no time, o tech lead é responsável por esse processo de lutar para a gente ter um CI/CD, para a gente automatizar nossos testes, né, de procurar colocar no time boas práticas de engenharia, de propor melhorias de ferramental e de vidas técnicas. Não só, digo, isso aqui é responsabilidade do tech lead, mas não é só ele, tá? Ele pode perceber e pode exigir que outra pessoa do time faça isso, tá? Ele pode garantir que alguém esteja pensando nisso. Ele pensa na evolução do sistema para resolver problemas de negócio. Então, por isso que o tech lead muitas vezes precisa estar pensando muito à frente. Ele precisa entender a visão de produto, para onde a gente vai no próximo ano, onde a gente vai no outro ano, para poder pensar se, peraí, se a gente vai crescer tanto, então eu já vou começar fazendo esse sistema aqui, colocando um cache aqui. Ah, a gente vai fazer assim? Vou usar uma CDN aqui. Ele já começa a tomar decisões baseado no que ele está vendo lá para frente, tá? E também do que a gente vai entrar em seguida, né? Eu falei de arquitetura, mas poderiam ser decisões aí de código mesmo. E a evolução técnica dos indivíduos do time. O tech lead é responsável por evoluir tecnicamente os indivíduos do time, e eu também acredito nisso. Bom, vamos lá, as responsabilidades arquiteturais, que quando eu mostro o meu tripé do tech lead, né, o que eu acredito que são os 3 pilares, eu condenso responsabilidades técnicas com arquiteturais, porque para mim, na minha opinião, são todas responsabilidades do pilar técnico. Né? Então, arquitetural, segundo o Pat Qua, o tech lead precisa entender o contexto do negócio que ele está inserido. Então, como que o sistema que ele está construindo se encaixa no sistema global da empresa? Ainda mais hoje em dia, que a gente tem um monte de microserviços em tudo. Como que aquilo que você está fazendo tem interface com outros times, tem interface com outras áreas do negócio? Se você não consegue entender como que isso se dá, como que dá essa ligação entre os sistemas, você vai estar tomando decisões subótimas. Não vai estar tomando as melhores decisões. Então, para você tomar decisões boas de arquitetura, você precisa entender aonde o seu sistema se encaixa no sistema global. E uma outra responsabilidade arquitetural do tech lead que ele fala aqui é como que o software vai ser deployado, vai ser gerenciado, vai ser operado. Como que a gente vai metrificar esse software? Como que a gente vai garantir que a gente está dando manutenção para ele? Quem vai dar manutenção para ele? Onde que a gente vai olhar que a gente precisa dar manutenção para ele? Como que a gente opera ele no dia a dia? Então, isso aqui são preocupações do tech lead também, tá? De todo o time, mas na figura do tech lead. E dentro das responsabilidades de pessoas, aí é aquilo que eu comentei com vocês, né? Ele acredita que o tech lead pode exercer um papel de pessoas na ausência de um engineering manager, né? Então, é o papel do tech lead manager. E aí tem esse trade-off de priorizar mais o técnico ou mais a parte de pessoas, dependendo se o time for grande ou se o projeto for complexo, tá? Mas independentemente de ser um manager das pessoas, o tech lead também tem o papel de mentorar, de ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões, de ajudar as pessoas a crescerem na carreira, de influenciar, então, tanto no escopo do time quanto no escopo de outros times,
tech lead precisa, às vezes, que alguém de um outro projeto faça alguma coisa para ele. Então ele precisa lá conversar, influenciar, ou influenciar o PM para fazer uma parte técnica, pagar uma dívida técnica, por exemplo. Então ele precisa saber influenciar as pessoas. Ele precisa saber delegar. O tech lead que não delega é péssimo. Ele atrapalha o time, deixa as pessoas sem fazer nada enquanto ele está querendo achar que ele faz tudo e não consegue fazer nada direito. E ele precisa comunicar os stakeholders, né? Então, direto, você vai ver o tech lead sendo o representante do time para fora. Então, ele vai lá, comunica. E o inverso também, né? O tech lead chega no time e comunica uma coisa que veio de cima, uma decisão. Então, ele é essa figura que ele faz o papel de time para fora e faz o papel da empresa para o time. E remover blockers. Diretamente vai acontecer do tech lead ter que remover blockers para que as pessoas consigam produzir. Eu gosto bastante daquela visão ali do Pat Qua, e vocês vão ver que ela é bem diferente dessa visão aqui. Né? Essa visão aqui, ela é de um site que agora, infelizmente, ele já não está mais no ar, né? Que é engineeringandcareer.co.uk. Esse site aqui, ele tinha... vocês vão achar outros textos também com essa figura na internet, tá? Mas que eles colocam o tech lead como alguém com essas 4 pontas, né? Então, ele seta a visão técnica, ele define forças de arquitetura, ele assegura a entrega e ele desafia a solução ali, tá? Então, ele é alguém que vai engajar com o negócio para dar as ideias, para mostrar o que a gente tem que fazer como parte de engenharia, né? Vai ser o par ali de produto, vai ser o ponto de contato técnico para tomada de decisão, ele vai fazer report com as pessoas de negócio, ao mesmo tempo que ele vai engajar com o time. Então ele vai passar a visão técnica do time de como a gente deveria fazer, do que a gente deveria fazer, onboardar essas pessoas, delegar para essas pessoas. Ele vai definir a arquitetura, a governança dessa arquitetura, e aqui ele vai tentar mitigar riscos, né? A parte de delivery, né? Ele vai tentar mitigar riscos tanto de entrega quanto de prazo, né? Ele vai fazer análise de riscos, ele vai gerenciar as dívidas técnicas dentro do time. Então, o tech lead ele tem um papel muito central nessa visão aqui. E vocês já começaram a perceber que tem alguns pontos de liderança técnica que elas se repetem entre várias responsabilidades aí na literatura que a gente tem online, tá? Bom, e aí o primeiro ponto que eu posso levantar para vocês. O objetivo principal de um tech lead é viabilizar tecnicamente o negócio. É para isso que serve a área de engenharia. Não é para a gente fazer o melhor software do mundo, não é para a gente fazer o software mais poderoso do mundo. Não para fazer à toa, tá? A gente está ali como uma atividade meio para realizar um projeto que traga um resultado para a empresa. Então, o objetivo principal de qualquer tech lead é viabilizar tecnicamente o negócio. Então, o que significa isso aqui na prática? Na prática, o tech lead é o responsável por entender os requisitos de negócio e planejar tecnicamente o que precisa ser feito para realizar o objetivo que a empresa tem com o seu time. É muito fácil para programadores se envolverem tanto nos problemas técnicos do dia a dia e eles acabarem se desviando dos principais problemas de negócio, das razões de negócio que o time tem. Então, eu vou dar um exemplo aqui, um caso bem comum. Vou chamar esse cara aqui de Renato e ele vai ser o nosso tech lead. Imagina que o objetivo do time do Renato é entregar um novo relatório de vendas para os clientes. Então, imagina que ele trabalha no marketplace e ele precisa entregar um relatório de vendas para os clientes. E qual que é o problema? Pô, ele assumiu como tech lead agora, tá num microserviço ali que eles não mexiam, e o relatório tá em um sistema legado e é uma linguagem que o time dele não tem proficiência. O que ele precisa fazer para tomar essa decisão? Como que ele vai fazer? Como que ele vai entregar esse relatório, sendo que ele está se deparando com esse problema? E eu vou falar aqui sobre uma decisão que o Renato poderia tomar, tá? Imagina que, para contornar esse problema, o Renato resolveu reescrever toda a aplicação e na linguagem que o time dele sabe, né? Então ele resolveu reimplementar o sistema numa linguagem que eles conhecem. E para o nosso exemplo aqui, vamos imaginar que
vai levar mais tempo para fazer isso do que para aprender o mínimo que eles precisam para entregar o relatório no sistema antigo. E eu não estou falando uma bobagem quando eu digo que o Renato pode assumir essa posição. De tipo, eu vou reescrever o sistema porque eu não sei essa linguagem. Porque muitos engenheiros, muitos desenvolvedores, eles vão dar mais peso aos argumentos técnicos em detrimento dos argumentos de negócio. Então pode ser que eles simplesmente tomem essa decisão de tipo, ó, a gente precisa disso, mas a gente vai fazer desse jeito aqui e tal. E aí vai demorar pra caramba, eles vão usar como argumento, ah não, porque a gente precisa entregar, porque quando for dar manutenção a gente não vai saber a linguagem e vai demorar mais. Então eles nem sabem se eles vão ter que dar manutenção ainda, como que vai ser essa manutenção, como que vai ser a usabilidade desse sistema, eles já estão querendo começar tudo do zero, né? Tem muita gente que chega numa empresa e a pessoa, só de chegar na empresa, já quer parar de fazer o sistema que tem, já quer começar a usar alguma outra coisa e que ela sabe, então ela quer refazer o sistema. E isso não é uma decisão inteligente, tá? Porque decisões que consideram apenas aspectos técnicos são ruins. Elas não levam em consideração o objetivo final de todo o trabalho. Eu estou falando que nunca vai ser tomada uma decisão de refazer um sistema porque a linguagem não tá boa, porque ninguém sabe? Não estou falando isso. Eu estou falando que a gente não deveria refazer as coisas? Não estou falando isso. O que eu estou falando é que as melhores decisões, elas são baseadas nos trade-offs técnicos e de negócio. Porque tem o lado positivo quanto negativo de cada decisão. Então a gente vai lidar com as consequências das nossas decisões. E se você consegue entender esses trade-offs, o que é bom, o que é ruim, em cada decisão a priori, ou seja, antes de fazer, melhor, tá? Então, é assim que o Tech Lead precisa agir. Ele tem aquele objetivo que a gente comentou e ele precisa entender os trade-offs técnicos e de negócio. Isso é a primeira coisa que eu quero que fique na cabeça de vocês. Porque muita gente, na hora de assumir uma posição de liderança técnica, a pessoa continua com a cabeça de desenvolvedor só pensando na parte técnica e, obviamente, é o seu papel defender a parte técnica. É o seu papel discutir e mostrar para as pessoas o que precisa ser feito tecnicamente. Mas também é seu papel entender a necessidade do negócio, entender o objetivo de negócio que você está trabalhando em cima com o seu produto, com a sua solução. Tá? Mais uma vez, o Tech Lead precisa viabilizar tecnicamente o objetivo de negócio. É isso que a gente tem que sair daqui como responsabilidade principal na cabeça. Tá? E as outras responsabilidades do Tech Lead, elas vão nascer a partir dessa. Tá bom? Então, entender o futuro, entender para onde que o time vai, entender o que a gente quer fazer como próximos passos, para onde a empresa vai, é importante para o Tech Lead, porque ele vai usar essa informação para tomada de decisão técnica. Ele vai precisar saber isso. Fazer estimativas de esforço, tempo em alto nível, sem muita informação, às vezes sem conhecer muita coisa, vai ser importante. O Tech Lead vai precisar fazer isso. Por quê? Porque ele está atrás de entregar um objetivo de negócio. Então, para viabilizar uma discussão de negócio, para viabilizar um cliente, muitas vezes ele vai ter que fazer estimativas de esforço-tempo em alto nível, sem estar no nível de detalhamento técnico, tá bom? Ele vai ter que ter voz ativa na priorização do trabalho. Não vai poder aceitar caladinho o que o PM vai falar, o que o PO vai falar. Não pode. Por quê? Porque ele precisa defender a parte técnica, ele precisa defender que para alguma coisa de negócio ser feita, às vezes você precisa fazer alguma coisa de engenharia, com antecedência. Então, ele precisa ter voz ativa na priorização do trabalho do time. Ele precisa ter um planejamento técnico. Então, a gente sabe que a gente tem, normalmente, nas empresas, facilmente um roadmap de produto, o que a gente quer desenvolver, mas a gente precisa ter claro o que a gente precisa desenvolver de engenharia. Então, sejam dívidas técnicas que a gente precisa pagar, sejam evoluções no sistema que vão ser úteis para as próximas evoluções de produto. Então, você precisa ter isso documentado. Você precisa começar a escrever quais são suas dívidas técnicas, quais são as próximas evoluções técnicas necessárias, onde tem os gargalos do seu produto hoje, onde são os pontos de falha que vocês precisam melhorar. Vocês precisam ter isso, tá? E o Tech Lead vai liderar o desenvolvimento, né? Ele vai liderar o desenvolvimento no dia a dia. Seja ajudando as pessoas ali
só via PR, seja mentorando o time, seja quebrando as tasks junto com o time, mostrando para eles como fazer. Aí vai depender um pouco da senioridade do time, tá? E aí a gente cai nos 3 pilares fundamentais da liderança técnica. São os 3 pilares que eu sempre falo e que eu acredito. Porque eu já cheguei na conclusão de que são esses pilares que perpassam qualquer atividade de tech lead em qualquer empresa. Então o tech lead tem que ter um pilar técnico muito forte, um pilar de negócios, que provavelmente, se ele já é sênior, ele já tem um pouquinho começando ali, mas ele precisa fundamentar bem o pilar de negócio para saber tomar decisão, e ele tem que ter um pilar de pessoas. Independentemente dele gerenciar as pessoas, ele precisa saber lidar com essas pessoas, tá bom? Então, aqui na minha visão, é responsabilidade do tech lead e viabilizar o negócio através da tecnologia. Eu vou repetir isso até vocês decorarem. Responsabilidade do tech lead é viabilizar o negócio através da tecnologia. Ele precisa garantir entregas com qualidade e com velocidade. É responsabilidade dele liderar profissionais com expertises muito diferenciados. O que isso significa? Que o tech lead ele não precisa ser front para liderar o front. Ele não precisa ser back para liderar o back. Ele não precisa ser mobile para liderar o mobile. Ele vai ter que ser um líder que vai liderar profissionais com expertises diferentes dos expertises que ele tem. Muitas vezes o tech lead vai ter que liderar pessoas que são tecnicamente mais capazes do que ele. Não necessariamente o tech lead precisa ser o melhor dev do time. Então, vou colocar isso aqui de novo daqui a pouco. Garantir boas ferramentas e infraestrutura para não bloquear o crescimento do produto e do negócio. O tech lead precisa fazer isso. Ele precisa ser a pessoa que vai falar assim, olha, se a gente for criar essa feature nesse banco de dados aqui, não vai dar. A gente vai ter que fazer a mudança X, Y e Z para poder fazer essa mudança. Olha, nossa infra não vai aguentar. Olha, a gente está sem ferramental de engenharia, demora 50 minutos para rodar os testes, a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar aqui. Estamos perdendo tempo dos devs todos os dias. Ele é a pessoa que tem que apontar esses problemas. É responsabilidade dele falar o que a gente precisa fazer de engenharia no time. Ele precisa ajudar o time a priorizar as tasks e as dívidas técnicas, como eu comentei agora há pouco. O tech lead precisa estar presente no planejamento. E o tech lead precisa ajudar as pessoas a se desenvolverem. Essas são responsabilidades do tech lead. O que não é responsabilidade do tech lead? Ser o dev mais sênior do time. Isso não é. Você não acha que você tem que sentar na cadeira de tech lead e que você vai precisar saber mais que todo mundo. Você não precisa achar que você precisa ser o cara mais sábio do seu time tecnicamente para isso. Não faz o menor sentido. Até porque as pessoas têm conhecimentos diferentes e se você está liderando um time diverso, que um sabe um sistema, outro sabe outro sabe uma linguagem, outro sabe outra, você jamais vai ser o mais sênior do time em tudo. Entendeu? Então, não é sua responsabilidade ser o dev mais sênior do time. Muitas vezes isso está na sua própria cabeça, muitas vezes está na cabeça do seu gestor direto. Muito nas empresas que as pessoas trabalham com líderes que não são da área técnica, né? Então, se você é um tech lead, está trabalhando diretamente com o CEO da empresa, está trabalhando diretamente com o contratante, você tem que passar essa visão para ele. Olha, não faz o menor sentido eu ser a pessoa que mais entende do time. Eu vou trazer nessa conversa aqui o Galileu, que sabe mais disso. Vou trazer a Joana, que sabe mais daquilo. Entendeu? Fazer todos os discoveries técnicos. Não é o tech lead que precisa fazer tudo. Você precisa aprender a delegar. Você tem que fazer alguns discoveries técnicos, com certeza. No melhor dos casos, você pode sempre ter um time que te ajuda a fazer os discoveries técnicos e você ajuda a validar. Mas você não tem que fazer todos. Você não precisa programar todas as partes mais difíceis do sistema. Não faz o menor sentido também. Ah, mas eu virei tech lead porque eu estava aqui na empresa, eu já conheço o sistema, e aí tudo que é difícil sobra para mim. Tá errado. Você precisa passar informação para as outras pessoas. Lembra da primeira aula? Alavanca, princípio da alavanca. Se você conseguir alavancar as outras pessoas com um pouco da sua força, fazer elas trabalharem numa coisa difícil, você está gerando resultado. Você é um ponto de falha se você é a única pessoa capaz de trabalhar em todas as partes mais difíceis do seu sistema. Então tem que trabalhar ativamente para diminuir esse ponto de falha, para poder passar informação para os demais, tá bom? E você não tem que resolver todos os bugs. Já vi tech lead que acha que tem que assumir tudo que vem para o time de ruim para deixar o time
isolado, trabalhando só no que tem que ser feito, né? Ah, vou resolver todos os bugs e eu vou isolar o meu time e o time fica trabalhando só nas features. Não, não faz isso. Muitas vezes o Tech Lead faz isso, ele se desliga do dia a dia do time, fica só apagando incêndio, e aí o time não consegue fazer com o auxílio do Tech Lead, então o time acaba ficando distante, o time acaba entregando com outra qualidade, que não é a qualidade esperada pelo Tech Lead, e dá um monte de problema no futuro. Bugs sempre vão ter. A gente precisa trabalhar de uma forma que a gente resolva esses bugs e a gente não fique ali ou com bugs ou com incidentes o tempo todo, né? A gente tem que tirar a cabeça da água, parar de resolver incêndio e começar a trabalhar de forma inteligente. Então, beleza, pessoal. Eu vou parar essa aula aqui com essa perguntinha para vocês, se o Tech Lead coda, porque eu sei que eu já falei várias vezes que ele coda, mas vou falar o quanto para vocês daqui a pouco, isso eu vou deixar para nossa parte técnica da outra aula. Beleza, pessoal? Foi um prazer imenso e até a próxima.